Observatório da Imprensa está de volta com um debate sobre a crise econômica e política que atingiu em cheio os Estados Unidos e que hoje teve reflexos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Professor Fleischer, voltando digamos, à realidade americana, não é? Ao que eu mencionei antes, sobre o Tea Party, quer dizer, ele tem a força ou não tem a força, tem a razão na sua doutrinação ideológica, mas ele está à beira, ele está ali naquele ponto em que, às vezes, ele pode cair num terrorismo, em atos violentos, não é? E isso é um perigo num mundo como o de hoje, onde está tudo tão polarizado, não é? E tem o problema dos latinos e o problema dos imigrantes ilegais. Quer dizer, é uma situação perigosa, incendiária. E como é que o senhor vê essa questão? Bom, na verdade, a Tea Party é uma facção dentro do Partido Republicano que conseguiu eleger seus deputados em 2010, derrotando republicanos menos conservadores nas eleições prévias ou primárias dentro do Partido Republicano. E conseguiram também derrotar, na eleição geral, alguns democratas mais liberais em alguns distritos eleitorais. O que ficou muito claro na votação na Câmara dos Deputados, sobre o limite da dívida e também corte de gastos, é que a proposta que foi costurada pelos líderes republicanos no Senado e na Câmara, todo esse pessoal do Tea Party, nos republicanos, votaram contra a proposta de que seus líderes republicanos tinham costurado. Então, mostrou como o Partido Republicano está muito dividido nesse momento. E essa divisão provavelmente vai continuar em 2012, com dificuldades em escolher o candidato a presidente e vice dos republicanos, e, mais uma vez, grandes batalhas nas prévias para tentar derrotar alguns deputados republicanos não tão condizentes com o Tea Party e menos conservadores. Então, essa luta do Tea Party para tentar dominar o Partido Republicano vai continuar em 2012. Mas tem razão os observadores de que esse é um momento extremamente polarizado na política americana. Na Câmara e no Senado, várias votações foram totalmente nem 880, era 0 e 100. Todos os republicanos votaram de uma maneira e todos os democratas votaram contra. Então, é um momento de grande polarização e o objetivo realmente dos republicanos é derrotar Obama e ganhar a presidência em 2012. Mas, como falei antes, o perigo é o feitiço de tudo isso virar contra o feiticeiro. A observação sobre Standard & Poor's tem muita razão de que essa decisão foi tomada numa base com muito poucos dados e hoje tem gente alegando que o Standard & Poor's errou em seus cálculos por 2 trilhões de dólares. Então, a decisão não foi seguida pelas outras agências de análise de risco, nem o Moody's e nem o Fitch. Então, o Standard & Poor's ficou pendurado, com uma decisão não seguida pelas outras agências de risco. Rolf Kuntz, você acompanha muito bem e você, nas suas análises no nosso site, o Observatório da Imprensa, você acompanha toda a cobertura. Você acha que o leitor ou o cidadão brasileiro que acompanha pela mídia, ele está tendo uma visão, digamos, mais transcendental dessa crise, ou ele vê só a subida e o despencar ou o disparar das cotações das bolsas? Olha, é difícil dizer. Eu creio que a pessoa que acompanhou isso nos cadernos de economia provavelmente tem interesse suficiente para acompanhar também o aspecto político da crise. Quantos são esses leitores, eu não sei. No entanto, como são aqueles leitores que acompanharam nos cadernos de economia, eles devem provavelmente estar dispostos a fazer um esforço adicional para acompanhar algum assunto mais complicado no plano político. Quanto ao aspecto propriamente político, a decisão da Standard & Poor's foi anunciada na sexta-feira. Os jornais todos, na edição de sábado, deram em manchete o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos.
Os detalhes políticos, os detalhes da decisão só foram divulgados mais tarde. E a nota que foi distribuída nessa ocasião, isto é, um pouco mais tarde, deixou muito claro que a decisão, que o fundamento da decisão da Standard Poor's era um fundamento político. O próprio título da nota põe o fator político em primeiro lugar e o fator fiscal em segundo. É claro que a Standard Poor's alegou que o acordo alcançado entre democratas e republicanos é um acordo insuficiente para garantir um ajuste fiscal necessário nos próximos anos. Mas esse não foi o argumento decisivo. O argumento decisivo, e que aparece em primeiro lugar na nota, é que entre o dia 11 de abril, quando a agência pôs em observação e com viés negativo a situação americana, e o momento do acordo, a situação política se deteriorou. Isto é, os políticos foram incapazes de obter um acordo razoável, foram incapazes de pôr em primeiro lugar a solução de um problema que é um problema de Estado e não um problema de governo. E a nota chega a mencionar um enfraquecimento das instituições. Essa expressão pode ser muito forte, mas ela está na nota que foi distribuída pela Standard & Poor's. Um detalhe adicional que eu acho que merece alguma reflexão. No seu discurso de ontem, o presidente Obama não criticou a Standard & Poor's, isto é, ele não rejeitou o diagnóstico da Standard & Poor's. Ele se limitou a dizer 2 vezes que nós não precisamos que uma agência venha ensinar-nos o que nós temos de fazer, etc. Mas, à parte dessa observação, ele não repudiou, não rejeitou o diagnóstico da Standard & Poor's. Ele se limitou, ao contrário, a mostrar que também, na perspectiva dele, o problema é eminentemente político e que se existe alguma coisa, se houve alguma dificuldade na obtenção do acordo, foi porque as partes envolvidas foram incapazes de pôr de lado os seus interesses privados, isto é, os seus interesses partidários, para discutir uma questão de interesse público. É muito curioso que ele não tenha feito essa crítica. Quem fez a crítica, mencionando aquele erro de 2 trilhões nos cálculos, foi o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, não foi o Obama. Aparentemente, ele ponderou que as razões alegadas pela Standard & Poor's eram interessantes. Sandra Cohen, você está com a mão na massa, quer dizer, tudo caminha no Globo, caminha para o noticiário ou da página de economia ou da página de internacional. Como é que vocês tomam essa decisão? E como é que vocês aferem o que o leitor está querendo, ou se ele está entendendo a coisa toda? Olha, geralmente a briga política fica nas páginas do mundo, né? Mas nesse caso tinha um reflexo de mercado muito grande. Então, foi decidido que o assunto, pela reação de mercado, ele naturalmente passaria para a economia. Agora, eu acho que o debate político, ele permeou o noticiário, sim, e permeou tanto que as idas e vindas para a aprovação do acordo foram tantos dias, e com essa intransigência de você já ter um acordo costurado e ter que voltar a Obama, volta ao Congresso, e várias vezes o Obama se manifestando e ressaltando esse aspecto, eu acho que deixou claro que foi uma briga política, e eu acho que mais claro ainda foi a resposta dos americanos. Sexta-feira passada saiu uma pesquisa no New York Times em que deu um bom indício do que os americanos acharam disso, né? Quer dizer, 82% desaprovaram a forma como o Congresso manejou esse acordo. Eu acho que isso é um bom indício também para o que a gente espera que vai acontecer no ano que vem. Mas como é que vocês aferem? Quer dizer, como é que vocês... Sim. Quer dizer, o noticiário ficou nas páginas de economia, mas nós na Inter também olhando isso. Sim. E teve vários momentos em que nós sentimos necessidade de explicar melhor
que movimento era esse que estava obstruindo toda a votação. E nós, então, produzimos algumas matérias para a economia e trouxemos também de volta o noticiário para a Internacional para explicar melhor o que era o movimento e quais eram as bases que fundamentavam o Tea Party, né, no campo político. Que eu acho que agora o debate está muito em função do mercado, da economia e da elevação do teto e tal, mas o que vai seguir a partir de agora, eu acho que vai ser uma guerra cultural, com temas sensíveis aos americanos, como a imigração ilegal, os direitos dos homossexuais, o aborto. Quer dizer, todas essas questões vão vir logo, logo para a cena política, já, já. Tem aqui uma pergunta que eu vou encaminhar ao professor Fleischer, em Brasília, do nosso telespectador Edson Filho, de Olinda, Pernambuco. É uma pergunta que eu acho muito interessante. Até que ponto essa ação da direita norte-americana pode ter escondido uma manifestação racista contra Obama ou contra a entrada dos imigrantes latinos, né, sobretudo mexicanos? Bom, isso é uma pergunta muito interessante que a imprensa americana deveria tentar responder melhor, porque há muitas críticas anteriores a Obama e seu governo em que tem o racismo velado, mais ou menos escondido, mas está claramente um dos objetivos, né? E vocês lembram, na campanha em 2008, o pessoal tentando alegar que ele não nasceu nos Estados Unidos, quando também John McCain nasceu em Panamá, que era o território e não era um estado americano. Então, toda essa questão racista e também das outras questões de emprego dos imigrantes e também do desemprego do americano em geral, o aborto, os homossexuais, são todos alvos do Tea Party, né? E isso vai entrar na campanha no ano que vem, com certeza. Eu acho que isso vem também. Rolf Kuntz, aqui tem nós temos aqui uma série de cartazes espalhados pela direita americana, sobretudo o Tea Party, chamando que o Obama é comunista, que ele é muito suave com os islâmicos, que ele está espalhando a riqueza americana, em suma, é aquela propaganda fanática, xenófoba e irracional da extrema-direita. Agora, a grande verdade é que isso está ganhando o mundo e o mundo que estava sofrendo ações espalhadas na Europa, não é? De repente as coisas começam a se juntar. Há uma relação, e se nós nos detivermos no texto, aquele texto copiado lá do Monstro de Oslo, ali tem coisas que dizem respeito ao Tea Party, a uma série de coisas. Em suma, esse movimento, daqui a pouco, ele se consolida, não é? Como se consolidou nos anos 30, não é? Do século passado. Como é que você vê isso? O perigo existe, obviamente, só que nós não devemos tratar esse problema americano como uma novidade. Existem nos Estados Unidos organizações que mantêm sites, que mantêm blogs, que mantêm serviços de informação e de distribuição de artigos e de material jornalístico, etc. e tal, para meio mundo, que desde o início do governo Obama fazem uma campanha intensa contra ele. A questão, por exemplo, da nacionalidade do Obama dominou, foi muito importante nesse tipo de material durante muito tempo e só perdeu um pouco de intensidade recentemente quando, eu creio que com uma decisão judicial, a questão foi mais ou menos resolvida. Mas a campanha permanece. São aqueles mesmos sites que fazem, por exemplo, coleta de recursos para comprar perus para mandar para os soldados feridos no Dia de Ação de Graças, aqueles mesmos sites que fazem campanhas vendendo símbolos patrióticos, gravações de discursos de Ronald Reagan, etc. e tal. Nada disso é novidade.
A novidade é a situação particular, esse embrulho econômico em que os Estados Unidos se meteram, uma situação tão importante que fez com que o presidente Obama se pusesse, enfim, num corner. É essa a novidade. O problema europeu também não é tão grave, apenas não é tão novo, ele apenas se agravou com a recessão que vem durando muito mais tempo na Europa. Períodos de recessão, isso todos nós sabemos, são propícios ao aparecimento, ao surgimento, enfim, e à expansão de movimentos radicais. Certamente isso ocorre na Europa, certamente isso ocorre nos Estados Unidos, e se o presidente Barack Obama não for capaz de, naquela negociação, na próxima etapa da negociação bipartidária, conseguir, enfim, a mini-reforma tributária que ele propõe, aquela reforma tributária que permitirá cobrar mais impostos dos ricos e eliminar aquelas isenções das grandes empresas, aí sim ele vai ter uma imensa dificuldade, aí muito provavelmente o país vai afundar numa estagnação séria e isso vai pesar muito na campanha. E aí vai valer tudo. Mas eu acho que nós não devemos tomar como novidade um tipo de movimento radical que está lá desde o começo do governo dele. Simplesmente esse movimento se tornou mais visível agora. Sandra Cohen, vocês conseguem trazer essa crise tão distante, com situações tão diferentes das nossas, para a realidade brasileira? Quer dizer, como é que vocês... A gente tenta, né? Sem falar na Bolsa Brasileira, né? Porque aí já é outra coisa. Mas eu acho que essa questão da extrema-direita, ela está um pouco longe da nossa realidade. O Brasil vive uma realidade mais de tolerância, né? Então, por exemplo, isso que aconteceu na Noruega, para nós brasileiros é muito difícil trazer isso para a nossa realidade. As pessoas ficam perguntando o que leva uma pessoa a fazer um massacre daquele porte. A primeira coisa que você pensa é isso, não temos aqui. Agora, a gente tenta sempre que possível trazer. É o nosso objetivo aí, é esse. Né? Vamos ao intervalo e voltamos já.